Olá, meus seguidores, canal Amanda Bueno, sejam todos bem-vindos. Participe com o seu comentário e não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva para vocês poderem estar recebendo os meus vídeos, né? Não se esqueça de apertar no sininho de notificações, comentar. Eu deixo sempre essas funções aqui do ladinho, né? Para vocês não esquecer. Deixei a data, né? Meus pais estavam com a visita, né? Aí as mudinhas, né? Que tem variedade, né? Que eu faço. É muda de mamão, é muda de chuchu, muda de tomate, né? É um pouco de cada coisa. E aí tava com os parentes ali fora, daí o almoço já tava pronto, né? Aí era uma maionese, aí pão de alho, foi assado. Aí as bolachas que eu faço, né, caseira. Tava assim, ó, o dia tava lindo, né? E tava muito quente mesmo, né? E aí a árvore de Natal, né, que eu coloquei na sala. Né, tinha umas malas aí, né, porque a gente tava com visita. Eu não mostrei muito ela. Aí o malhado, né, tava ali, né, e antes, né, de eu gravar ou eu mostrando para vocês, é o fogão a lenha, né, aí tava assando a carne. Antes de eu mostrar para vocês, ou quando eu tô mostrando, eu fico rezando, né, para abençoar. Né? É melhor abençoar para depois fazer o vídeo, né? Pra gente ficar em segurança. Aí tinha farofa, tinha maionese, né? Tinha salada de tomate com pepino, comprada, essas coisas compradas, né? E a compra tinha chegado, né? E eu não mostrei para vocês. Né? Não mostrei pra vocês, não deu pra mostrar. Aí a linguiça toscana, carne de boi assada, aí refrigerante, aí eu fui fazer umas bolachas, né? Aí eu sempre faço de pouquinho, sabe? Eu não tô fazendo mais pão. Não tô fazendo mais pão, eu tô fazendo mais bolacha, que eu acho que é muito mais prático. Né? Eu tenho vontade de comprar aquela máquina de fazer pão, sabe? Eu fiquei aí uns dias fazendo, né? Eles foram embora no dia 28, né? E eu tô narrando esse vídeo, meus seguidores, porque é muita coisa, né? A gente tem que rezar para que o lar ocorra tudo bem com o lar, né? Senão vocês não vê esse lar de pé, né? Se eu não estiver rezando. E é todo dia que eu rezo. Eu rezo, daí dá tempo de eu fazer bastante coisa, sabe? Daí tem coisa que eu deixo pra fazer. Né? Eu tô precisando cuidar mais de mim, sabe? Que eu tô deixando eu de lado. Né? E eu não era assim. Né? Eu tô deixando muito eu de lado. E daí eu fiz essas bolachinhas, né? Meus parentes chegaram dia 23, né? E daí eu comecei a gravar pra vocês a partir do Natal, né? Que foi dia 25. Aí eu fui fazer umas bolachinhas, eu terminava de cilindrar, né? Põe na forma. Aí eu já tava sentada na cadeira, rezando. E daí eu filmei um pouco os meninos jogando bola, né? Eles pegaram, ponharam uma camiseta dentro de uma sacola, né? E daí fizeram tipo olha lá pra vocês verem. Tipo uma bola, né? Só que daí não fura. Daí eles amarraram alguma coisa para segurar a brusa dentro da sacola e virou uma bola. Para eles brincar, né?
Eles aproveitou bastante, né? Brincou, foram lá no pé de manga, eles levaram manga, chuparam bastante manga. Aí meu pai deu abóbora da comprida, deu abóbora daquelas grandes. Daí deu bolacha para eles levar, aquelas bolachas que eu faço, né? Deu para eles levar. Aí eles levou limão também, né? Tem que ir tirando a semente, né? Tirando a semente, porque eu ganho as coisas, eu já tenho um costume, sabe? De tirar a semente. Porque a gente não sabe, né? Um dia, se não tiver mais o pé, pelo menos a gente tem a semente, né? Pra poder fazer outra muda pra repor. Aí tava o Carlos e o Vinícius jogando bola. E mais cedo, antes de chegar de noite, era o Carlos e o Paulo que estavam jogando bola. Aí agora à noite é o Carlos e o Vinícius, né? Que eu vou estar apresentando eles mais de pertinho para vocês. Aí minha mãe tava sentada lá na cadeira, né? Aí tava de noite, na frente do pátio. Aí nesse pátio da minha casa eu rezo também, né? Aí eu já tinha terminado de rezar já. Né? A gente vai, todo dia a gente reza, sabe? Pega uma cadeira e senta e reza. Né? E dá tempo de fazer bastante coisa, né? Aí eu carrego uma garrafinha de água, né? Porque dá muita sede. Que daí a gente reza bastante. Né? É mais reza do que cântico, sabe? Bom dia, meus seguidores, iniciando outro dia, né? Tô aqui na cozinha, tá um pouco bagunçado, né? Mas o alimento tá na mesa, né? Bagunça deixa que depois arruma. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Os cascudos, os peixes que foi pegado aqui no rio. Com a rede. Uma rede barata que eu tenho, né? Vou mostrar pra vocês aqui, agora. Aí aqui eu já coloquei um tempero, né? Coloquei sal, ponhei limão. Aí, ponhei... Deixa eu ver aqui. Tem esse tempero aqui, ó. Coloquei esse tempero, né? Que é alho, cebola, cheiro verde, desidratado, né? Aí põe um pouquinho de orégano, né? Agora já põe um pouquinho de sal. Daí eu já ponhei limão, tirei a semente do limão, né? Que a gente põe pra secar a semente. E a gente põe nos pacotinhos, né? Que eu já tô colecionando, né? Tem muita semente ali, né? Aí, pra cuidar dessas mudas, né? Tem que aumentar o polvo, né? Pra cuidar, né? Porque é muita semente que a gente guarda. Aí, aqui eu vou, os peixes eu vou empanar eles, né? No trigo. E daí frita, deixa ele douradinho. Ó. Foi pego também cascudo. Ó, esse aqui é um cascudo. Daí bagre, quer ver? Vou mostrar pra vocês verem um bagre aqui. Ó. Esse aqui é um bagre. Olha o tamanho do cascudo. Esses daqui foi minha mãe que limpou. Mas quando eu limpo é desse jeito. É desse jeito também. Ó. Ó, 2 bagres aqui, ó. Esse é o tamanho, né? Quando eu pegava ali no rio, né? Que hoje eu já não aguento fazer isso mais, sabe? Que dá uma fadiga em mim. Mas quando eu pegava era mais pequeno, não era desse tamanho. Era mais pequeno ainda, né? Com o passar do tempo pode ir aumentando, dobrando de tamanho. Aí os ovos, né? Quando eu tiro, daí eu ponho dentro de um balde, né?
Daí meus parentes tá aqui, daí eu falo pra eles jogar lá dentro do rio de volta, né? Pra chamar mais os ovinhos dos cascudos. E deu tudo graúdo os ovos deles, né? Os ovos do cascudo, do lambari. Esse aqui é um bagre, olha o tamanho. Mas olha o tanto que rendeu, né? Uma bacia quase cheia, né? E eu não mostrei pra vocês, né? O peru inteiro. Sobrou de ontem da janta. Ó, esse peru aqui é que nós comemos ontem. Esse peru é um peru ganhado, que a gente ganhou. De um vizinho aqui, né? Que o filho dele mora lá em Curitiba, né? Mora em Curitiba, daí na fábrica, né? Daí eles trabalham mexendo com peru. Olha as lambari, o tamanho. Aí só passar na farinha de trigo e põe na gordura quente, deixa dourar. Vou mostrar pra vocês. A hora que tiver frito. Vou empanar agora na farinha. Aí já tava empanado, né? Já tinha fritado com o almoço, né? Nem mostrei o almoço pra vocês. Aí eu já tinha assado a bolacha, né? Aí à noite, né? Aí tava o Antônio e daí tava a minha prima Angélica e tava o meu pai mexendo com pamonha, né? Tinha ganhado uns milho que uns primos meu tinha trazido, né? Um saco de milho. Daí eu tirei a semente do milho e já apanhei para secar, milho verde. Daí eu já peguei uma espiga e já tirei os milho, né? E ponhei para secar, para pôr no pacotinho, sabe? Pra ter, né? O milho no pacotinho, né? Aí a gente que tem esquecimento, né? Que tem a memória curta, se a gente tendo tudo num pacotinho, tudo bonitinho, né? A gente não esquece, né? Das coisas que tem pra fazer. Porque tá bem feitinho, né? Aí meu pai... Aí tava a caixa, né? Essa caixa de som é do Antônio, né? Que ele trouxe. E... Daí ele estava fazendo a pamonha e tava dançando. E eu tava rezando essa hora. E... Porque a gente tem que estar protegida, né? Não pode se distrair muito, sabe? Não pode se distrair. E eu tô meio sumidinha, né, daqui, mas a gente aparece, né? A gente aparece. E por enquanto, né, eu só tô mais caseira, né? Caseira, daqui um tempo eu quero começar a cuidar mais de mim, sabe? Cuidar do cabelo, cuidar das unhas, né? Eu faço isso, só que eu faço de vez em quando, né? Mas eu não, no momento ainda, eu não tô tirando renda ainda das mudas, né? Mas daqui um tempo, se Deus quiser, a gente vai tá tendo renda, né? Porque tem que ter um dinheiro, né? Porque no momento, né, eu só tô nas custas do meu pai, né? Aí já tava escurecendo, né? Tava escurecendo. Aí tinha umas cadeiras ali, né? Porque tá muito calor, né? Daí meus parentes ficavam mais debaixo da sombra, né?
Aí tava colocando as pamonhas para cozinhar, fizeram pamonha de sal e pamonha doce, né? Eu nem mostrei para vocês eu comendo, né? Foi tanta emoção, né? Que vai passando as coisas, né? Que passa muito rápido. Daí a gente fica rezando, né? Essa hora aí que eu tava gravando pra vocês, eu tava rezando. Né? E eu tô colocando a oração de mais santo, né? A oração que eu faço, eu rezo o rosário inteirinho, né? Em cada cômodo. Daí, em a parte de agradecimento, né? Eu tô gravando mais orações de santos. Tô gravando mais orações de santos, pra eu ficar protegida, né? Aí no outro dia, né, ele estava querendo ir embora. Daí eu saí pra fora preocupada, né? Aí eles não iam embora, né? Aí, olha como tava o dia, né? Tava lindo. Tava super lindo. E aí tava o Vinícius que entrou, aí tava o Ted, o Verrete e tava ali. Aí à frente da casa, né, esses quadros quem que colocou aí foi meu pai, que colocou esses quadros na parede. Aí já tava um calor cedo. Esse aqui é o Paulo. Dá um joinha aí, Paulo. Esse aqui é o Carlos, meu segundo primo, os três. Segundo primo. E esse aqui é o Vinícius. Dá um joinha aí, Vinícius. Ali tá minha mãe. Aí à noite, né? Aí eu fui fazer umas bolachas, daí tinha um pouco de gente jantando. Daí essas mudas que tá na mesa, aí era pra eles levar, né? Daí só que daí eles não quiseram. Elas estavam muito sentidas por causa que tinha que tirar do micro-ondas, né? Daí eles não quiseram. Daí eu falei assim, quer saber? Então eu vou cuidar delas, né? Daí eu vou vender, né? É muda de ameixa, né? Da doce. Aí, se eu não me engano, aí tem umas 41 mudas de ameixa doce, né? E daí o calor tava demais, né? Daí o gotejador eu coloquei no último, né? Que tem uns gotejador que fica lá do outro lado da área, lá pendurado. Aí eu diminuí, né? Porque tava esquentando, né? E tava cozinhando. Daí eu tive que tirar a muda, né? Porque eu só tinha uma muda de morango só. Daí eu tive que tirar ela e pôr dentro do copo, porque ela não tava tomando ar lá, né? Por conta que daí eu teria que colocar mais terra para ela ficar no topo, para ela tomar ar, né? E daí só tava esquenta, né? Aí a minha irmã tava arrumada assim, porque elas iam pra festa, né? Daí meu pai também tava arrumado que eles iam pra festa, né? Daí nesse dia minha mãe não foi na festa, né, que teve. E eu também não fui, né, porque eu não tava naquele clima, sabe? De ir pra festa, né? Eu tô mais no clima de caseira, né? Caseira. E daí eu não fico me esforçando muito, né? Porque a gente já tem artrite reumatoide, né? E às vezes que é atacada e a gente dá uma parada e daí
acalma, depois volta de novo a dor, desse jeito, né? E eu não tô tomando remédio, né? Antes, quando eu trabalhava fora, né, na casa, que eu limpava a casa das pessoas, né, da cidade onde eu moro, eu trabalhei já muito em muitas casas, sabe? Só que nem naquele tempo eu tomava remédio controlado, né? Por conta dessa doença que eu tenho, né? Só que nesse momento, né, eu tô evitando, né, de tomar remédio e de me esforçar demais, sabe? Mas eu tô comendo, né? Tô comendo bastante, né? Só que eu não sinto assim uma dor que é pra parar, sabe? Que trava, que entorta, né? Quando tinha 14 anos que começou essa doença e foi descobrir, né? Era bem pior, né? Não conseguia nem firmar o pé no chão, né? Porque a gente tem que se preocupar, né? Com a imunidade da gente, né? Naquele tempo minha imunidade não era muito alta, era baixa, né? Mas aí nesse momento eu não tava sentindo dor, né, pra fazer as bolachas. Mas daí depois que foi outro dia, daí eu comecei a sentir um pouco da dor, né? Na parte do meu corpo, que foi no pé que eu senti, né? Quando eu me esforço um pouquinho e eu não tô tomando remédio, né? Quando eu me esforço já ataca em alguma coisinha no meu corpo que eu sinto dor. É um incômodo. Aí pode ver que eu fiquei um pouco cansada de ficar de pé. Era o Carlos que tava aí na frente da câmera. Esse de short é o Carlos e o de lá é o Vinícius, que tava segurando a bacia. E o outro esse de short listrado é o Paulo. E esse de short jeans é o Vinícius. E o outro é o Carlos, né? O Carlos deve estar lá pra dentro. Os três são filhos, né, da minha prima, né, Angélica. Daí, aí minha prima Angélica, essa de verde, de blusa, essa de camiseta verde. Quando eu fui na casa deles, né, quando ela morava com o pai dos meninos, né, eu não gravava vídeo ainda pro YouTube, né, eu não gravava e eu nem sabia, né, que tinha como eu gravar vídeo, né, senão eu já teria gravado, né, no tempo que a minha prima tava com os pais, né, dos meus primos, né, porque hoje, né, ela não tá mais com o pai dos filhos dela, né, ela não tá mais. Aí eu ajudei, né, isso foi no Rio, meu pai levou eles no Rio, levou eles lá embaixo, né, lá no Recanto. Aí eu também não quis ir não, né, só fiquei ali mesmo, aqui em casa, rezando. Daí fui fazendo bolacha para eles comer, né, porque daí subia, descia, né, daí dá fome. Daí fiz bolacha para eles levar, né, levar embora, daí levar limão, né, já ajudou. Levou abóbora, levou de 2 mudas, pode ver ali perto dos copos, que tem 2 mudas de pacotinho já de ameixa com folha, né? Dei essas 2 mudas, porque daí eles não quis levar a dos copos que eu dei. Aí as bolachas, ó, que eu ponho num pacote pra eles levar, né, que eu tinha feito. E o tempo ajuda, porque tá calor, né? Essas bolachas até esqueci de pôr óleo. E olha como que cresceu, né? Essas bolachas não tem óleo, eu esqueci de pôr, né? Mas vai óleo, mas essa aí eu esqueci. E olha como o tempo ajuda. Boa noite, meus seguidores.
Vou mostrar de pertinho. Essas daqui são as sementes que eu tenho nesse momento, né? Aí eu deixo, depende pelo tamanho da semente, eu deixo pra secar, né, no sol uns 2 dias, né? Depende pelo tamanho da semente. Ó, a gente tem algodão, lá de baixo tem mamona, essa aqui é da verde. Tem uva Niagara, tem banana abacaxi, tem pepino, tem mamão rosa, tem limão rosa, pepino, tem abóbora da comprida, tem berinjela, tem arroz rampinelli, tem a semente das flores, né, que tem aqui em volta da casa, essas árvores da amarela e da vermelha, tem jurubeba, tem jiló, tem maracujá, tem pepino, mamão rosa, tem tomate grande, limão rosa, pimenta da chata, tomate cereja comprido, Foi tudo eu que coloquei pra secar, né? Coloquei pra secar bem sequinho. Daí não tá estragando, né? Porque a gente deixa bastante no sol, porque o sol é quente. Aí aqui, melancia, jurubeba, banana, abacaxi, mamão rosa, pimenta da comprida, abóbora, tomate comprido, de cereja, tem graviola, pepino, tomate, tem maxixe, né? Tem banana maçã, berinjela, pepino, tomate, que tem jiló, abóbora, aqui grevilha, né? Dessas grevilhas que tem em volta da casa, jiló, semente de maçã, né? Quando você for comer, né, uma fruta, né, você tira a semente, põe para secar uns 3 dias aí, no sol ardido, né? Ele se conserva assim, ó. Não pode reparar para você uns 3 dias que vocês deixar, ó. Não junta a pintinha na semente, ó. Ela tá bem seca. Não junta a pintinha preta. Né, que é bolor. Não junta porque daí tá bem seca. Foi uns 3 dias. Né? E pepino, tomate, maçã pequena, jiló, pepino. Até o feijão grão fino eu já tirei ali também. É isso aí, meus senhores. São todas as sementes, né, que eu tô tendo no momento. Ó. Toda a semente que eu tô tendo no momento. Que eu como e que eu tiro, né? Ó, da uva que eu ganhei, eu tirei tudo, né? Tudo não, né? Porque daí eu dividi, sabe? Daí quem tem mais costume de tirar a semente sou eu, né? Só eu, porque daí os outros não tem o mesmo costume, né? Tirar a semente. Aí já tem lá no vaso da uva Itália, da verde, que eu já plantei. Dessa que eu não plantei ainda, né? Mas da uva Itália já tem no vaso, plantada e já brotou. Essa aqui é a uva Niagara. Tirei a semente. Levou uns 3 dias, né? Pra ficar bem sequinha. Eu deixo bastante. Pode ver que tem uma semente que tá meio escura, ó. Ó, tem uma semente que tá meio preta, ó, porque tomou bastante sol. Então foi isso, meus seguidores. Vou finalizar esse vídeo por aqui, né? Desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todos vocês, né? Desejar muita saúde, né? E vamos fazer a parte da gente, né? No que a gente tiver conseguindo, a gente tá fazendo, né? Pra gente ter proteção, né? Pra gente ter saúde,
né? Pra gente ter discernimento, né? Pra gente ter paz, né? Pra gente se curar espiritualmente, né? Dia após dias, né? E dia após dias vai se cumprindo, né? Por mais que eu não tô frequente aqui, né? Mas Deus sabe o que a gente tá fazendo, né? Em oculto, né? Muitas das vezes a gente não precisa ficar mostrando várias vezes, né? Deus já sabe da intenção da gente, né? Então foi isso, meus seguidores. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Fui.